Bom dia a todos. Nosso grupo pegou esse artigo que fala sobre regulação das células imunes da glia durante lesões e doenças do sistema nervoso central. Ele é um artigo de revisão publicado na Nature em 10 de fevereiro de 2020. E os autores são Andrew Greenhall, Sam David e Chris Benet. Nosso grupo é composto pelo Eugênio, pelo Henrique, pelo Júlio, pelo Luca, que sou eu, pelo Rafael e pelo Vinícius. Para introduzir, eu coloquei alguns tópicos que vão ser comentados ao longo do próprio artigo. Então, primeiro, células da glia. Se eu fosse resumir em uma frase o que seriam células da glia, seriam células abundantes que você encontra no sistema nervoso e elas exercem uma função de homeostase, como a gente sabe, e elas fazem o desenvolvimento do cérebro. Para o segundo tópico a gente tem a microglia, né? Que são como se fossem os macrófagos residentes do sistema nervoso central, são análogos a macrófagos. Uma coisa que a maioria talvez não saiba é que as micróglias, elas têm uma ação de regulação sobre astrócitos e oligodendrócitos. Então, isso vai ser comentado um pouco mais à frente, mas é interessante vocês já ficarem sabendo. Introdução. O terceiro tópico seria uma relação da célula imune, da célula periférica imune, com a célula da glia. Então, quando a gente tem uma lesão no sistema nervoso central, a gente tem que células imunes entrem em contato com as células da glia. E isso foi visto que isso afeta diretamente na função da microglia, de oligodendrócitos e do astrócitos. Então, acaba afetando toda a imunidade ali do sistema nervoso central. Outros 3 tópicos que serão abordados nesse artigo vai ser a importância das células da glia e a relação delas com a imunidade, que aqui é uma coisa interessante de se dizer, é que dependendo da área do sistema nervoso que você está tratando, a gente vai ter uma proporção diferente das glias. Então, uma determinada parte a gente tem mais dessa glia, menos dessa e por aí vai. O segundo tópico aqui seriam os principais subtipos de célula da glia que a gente tem e a relação delas com a imunidade. São 3 as principais, como eu já disse ali, que são as micróglias, os oligodendrócitos e os astrócitos. O principal dessas 3 é a micróglia, que por ser como se fosse macrófagos residentes ali do sistema nervoso, ela que faz o principal papel de imunidade, né? Isso faz com que a imunidade torne-se onipresente no sistema nervoso central. E o terceiro tópico que vai ser comentado são sobre lesões e importante papel de células não neurais. Nessa revisão os autores vão falar brevemente assim dos subtipos de glia, mas eles também vão falar de outros tipos de células que vão influenciar na recuperação das lesões de doença. Algumas delas são células endoteliais e células de músculo liso. E agora o Henrique ele vai falar um pouco melhor sobre as células da glia. Bom dia, meu nome é Henrique Bressan e após a breve introdução do Lucas sobre o que o artigo vai tratar, eu vou abordar um pouco sobre as células gliais no sistema nervoso central. Bem, a primeira célula glial que eu vou mencionar vai ser os astrócitos. Eles estão por todo o sistema nervoso central, isso é, medula e encéfalo. Eles também compõem a célula mais abundante do sistema nervoso central e para diferenciar, acho que todos sabem, mas acho que é importante, a célula glial é toda a célula com exceção do neurônio. Os astrócitos eles são bem delgados, isso é muito importante para a função de intermediador de substâncias, ou seja, ele faz intermédio entre vasos sanguíneos, entre capilares sanguíneos e outras células, como por exemplo outros astrócitos, micróglia, oligodendrócitos, neurônios e todo o resto de células gliais. Talvez a função mais importante deles seja a de auxiliar na sinapse. Inclusive eu pus uma imagem
mais à direita do slide, em que o astrócito ele se encontra na fenda sináptica entre um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Ele possui tanto receptores para neurotransmissores excitatórios quanto inibitórios como GABA, excitatórios como glutamato. A importância dele é que caso falte neurotransmissor ou haja em excesso nessa fenda sináptica, ele pode remover ou secretar. E caso haja uma lesão, um trauma, alguma injúria nessa astrócito, pode ocorrer, por exemplo, acúmulo de glutamato nessa fenda sináptica e acabar ocorrendo doenças como Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Ele serve também como barreira hematoencefálica, ou seja, ele não deixa qualquer substância entrar no sistema nervoso central. Ele comanda, ele é seletivo. Serve também como manutenção de íons, ou seja, ele tem uma relação muito importante com o sódio e o potássio. Caso haja, por exemplo, um desequilíbrio nesse potássio e nesse sódio, pode acabar que o astrócito ele não secrete um fator muito importante, que é o TGF-beta1, que tem como função tanto positivamente na memória quanto no aprendizado. Então, caso há uma lesão, alguma consequência danosa nesse astrócito, pode ocorrer uma perda de memória e perda no aprendizado também. Agora, falando um pouco de outra célula glial do sistema nervoso central, os oligodendrócitos, acho que a primeira coisa que vem à cabeça ao pensar em oligodendrócitos é a produção de bainha de mielina. E, de certa forma, está correto esse pensamento, porque uma das funções mais importantes dos oligodendrócitos é a formação da bainha de mielina. Só que é importante ressaltar que eles só formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, quem faz esse papel é a célula de Schwann. O que é a bainha de mielina? É uma capa de gordura, vamos dizer assim, que envolve partes do axônio. E a função dela é o que? É isolante elétrico. Ele não vai, em vez de um impulso elétrico, percorrer o axônio de maneira linear, de maneira contínua, ele vai ocorrer por saltos. Isso aumenta muito a velocidade do impulso elétrico e ele vai saltar de 9 de Ranvier a 9 de Ranvier, que estão localizados entre a bainha de mielina. Outra função muito positiva dos oligodendrócitos é auxiliar positivamente a respeito de lesões e doenças do sistema nervoso central. Como é que ele faz isso? No nosso corpo, mesmo nos adultos, a gente tem células progenitoras de oligodendrócitos, ou seja, seriam, como dizer, células tronco que, em caso de uma lesão, em caso de alguma doença desmielinizante, essa população de células pode migrar para essa região e começar a mielinizar novamente. Outra função, a bainha de mielina pode servir também como ancoragem, ou seja, caso um axônio seja rompido ao meio, essas duas extremidades rompidas, elas podem se conectar novamente e a bainha de mielina servindo como suporte até esse encaixe novamente. Outra célula glial bem importante também que o artigo ressalta é a micróglia. A principal função dela é no sistema imune, é o combate de agentes infecciosos. Numa imagem histológica, a gente vai notar que a micróglia, quando ela está ativa, ela está num formato, numa morfologia redonda, bem redondinha, bem semelhante ao astrócito. Mas quando ela está na sua forma inativa, ela é também redonda, só que ela emite prolongamentos, emite ramos desse redondinho dela. Outra função importante dela é a eliminação de sinapses mediada por complemento. Nosso corpo ele tende a
acumular algumas sinapses repetitivas e redundantes. E a micróglia tem receptores tanto para o C3 do sistema complemento quanto o C1Q, sendo que o C1Q ele ativa o C3. Então, caso haja um defeito nesses receptores, pode ocorrer um acúmulo dessas conexões sinápticas recessivas e repetitivas, e também até uma deficiência fagocitária. Eles produzem citocinas, produzem tanto citocinas inflamatórias quanto anti-inflamatórias. O ideal é sempre a micróglia manter uma homeostase quanto a isso. Caso ocorra uma perda, uma lesão, um aumento de uma citocina, por exemplo, inflamatória e declínio da anti-inflamatória, pode ocorrer muitos danos celulares. Ela tem alta plasticidade, o que isso quer dizer? Ela consegue se adaptar muito bem em caso de lesões cerebrais, alterações funcionais, estruturais. E outra característica bem importante é que ela é a célula imune em maior quantidade no estado estacionário, ou seja, naquele estado em que ela não é totalmente à vista do microscópio, ela não é totalmente redonda, ela é redondinha e emite alguns prolongamentos. A terceira figura, na parte A, ele agrupa as células imunes entre parênteses, vamos dizer assim, por grupamentos. Primeiro, as células da glia madura residentes do sistema nervoso central, que seriam os oligodendrócitos, os astrócitos e a micróglia. No outro agrupamento, ele agrupa as células estabelecidas durante o desenvolvimento embrionário, que seria a micróglia, e macrófagos residentes do sistema nervoso central. No outro agrupamento, células imunológicas residentes do sistema nervoso central, que seriam a micróglia, monócito, as células natural killers, ou seja, seriam todas que estão apresentadas naquela figura, com exceção dos astrócitos e dos oligodendrócitos. Células que residem na periferia do sistema nervoso central e podem ser refutadas da circulação durante doenças e lesões. Seriam todas as células imunes ali presentes, com exceção dos astrócitos, dos oligodendrócitos, da micróglia e das células residentes do sistema nervoso central. Ele também destaca as principais populações gliais do sistema nervoso central. A mais abundante, já comentei, é o astrócito. Outra que tem uma função muito importante, a principal célula imune, é a micróglia e também os oligodendrócitos, ou seja, foram as três que o artigo abordou e aprofundou mais. Na imagem um pouco abaixo, que mostra linhas tracejadas e contínuas e sólidas, setas sólidas, ele mostra a integração e comunicação de células imunes. Nas setas sólidas, a integração e comunicação de células imunes com outros tipos de células também conhecidas. Nas setas tracejadas, é a comunicação e interação também de células imunes, só que com outros tipos de células que a gente ainda não conhece. O autor não aborda ainda, ele só menciona que o artigo em si ele não está focado em estudo ou conhecimento dessa área que ainda não foi bem elucidada. Bem, eu sou o Vinícius e eu, junto com o Eugênio, vou apresentar a regulação microglial de outras glias. Bem, vou começar a falar de astrócitos e depois vou estar falando sobre oligodendrócitos. Correto? Bem, muitos estudos in vitro demonstraram que astrócitos são importantes para um equilíbrio, para uma homeostase microglial, né? E essa investigação em processos in vitro e subsequente validação in vivo, em ratos, correto? Forneceu forte evidência
de uma modulação microglial direta de astrócitos. In vitro, as combinações de derivados da micróglia com interleucina 1 beta, interleucina 6 e fator de necrose tumoral, TNF, eles impulsionam uma inibição das junções gap astrocísticas, que são importantíssimas para uma função glial tida como normal. Então, foi observado que a comunicação entre a micróglia e astrócitos ele ocorre em grande parte através de mediadores de processos inflamatórios. E muitas vezes os efeitos da inflamação causados pela micróglia podem ser tanto prejudiciais ou benéficos, tudo vai depender do contexto e do tempo. Por exemplo, recentemente foi demonstrado que os astrócitos fornecem um substrato de suporte e são necessários para uma recuperação após uma lesão medular. Recentes estudos em vivo basearam-se em dados já, observando vários cenários de doenças, podendo avaliar o papel prejudicial dos astrócitos ativados pelas citocinas como interleucina 1-alfa, TNF e CM-Q, que é um complexo proteico do sistema complemento. A reatividade dos astrócitos foi impedida através de uma geração de camundongos transgênicos que não tinham essas 3 citocinas que eu acabei de falar. Ou seja, como eles não tinham essas 3 citocinas, houve uma inibição da morte da célula neuronal após um esmagamento de um nervo óptico, por exemplo. Por um outro lado, em uma lesão cerebral traumática em roedores, a inibição da atividade microglial interrompe significativamente a formação de uma cicatriz astrocística. E essa cicatriz astrocística não acontecendo, houve um aumento da lesão cerebral, correto? Sugerindo que houvesse um neurointerpretador para saber que tipo de lesão e o local dessa lesão, para assim agir de maneira diferente. E em outro experimento com encefalite experimental autoimune, que foi induzida em camundongos, os derivados da micróglia, como TGF-alfa, eles reduziam a severidade da doença, ao passo que o VEGF-beta, que é um fator de crescimento endotelial vascular, derivado da micróglia, aumentava a carga da doença. Então, nesse experimento com encefalite autoimune, foi observado que a microbiota ela pode estar relacionada também com a regulação da severidade da doença, através de metabólitos do triptofano, por exemplo. Bem, agora falando sobre os oligodendrócitos. Bem, a micróglia e suporte aos oligodendrócitos. Os oligodendrócitos eles têm um papel fundamental de suporte para a micróglia. Eles têm um papel trófico de nutrição e sustentação. Foi observado também que o esgotamento seletivo desse CD11C, que é um subconjunto microglial, uma proteína da cadeia alfa-deteclinas, esse esgotamento seletivo desse subconjunto, que expressa CD11C, na fase de desenvolvimento cerebral, leva a uma mielinização primária prejudicada. E, além disso, alguns experimentos com o esgotamento da microglia após o desenvolvimento cerebral sugerem que a microglia mantém um número de progenitores de oligodendrócitos adultos saudáveis no cérebro do rato. Porém, a influência da microglia nos oligodendrócitos nem sempre é de sustentação, como eu falei inicialmente, porque a produção do TNF
e óxido nítrico, né, o NO2, após a ativação microglial, pode facilitar tanto a morte como a fagocitose de oligodendrócitos. Bem, agora em células humanas. A gente falou de rato, agora eu vou falar de células humanas. Foi observado que a micróglia ativada ela produz fatores que têm efeitos citotóxicos diretos nos progenitores neurais, o que resultaria num número reduzido de células de linhagem de oligodendrócitos. Em resumo, o que foi descrito agora para mim sugere que a micróglia ela apoia o desenvolvimento normal de oligodendrócitos, mas pode ser tóxica em ambientes inflamatórios, por exemplo. E outra coisa que foi dito que acho que é importante é que a influência complexa da micróglia nos oligodendrócitos ela também pode afetar a função cognitiva. Em algumas pessoas, por exemplo, em humanos que receberam um tratamento com quimioterapia, essas pessoas podem desenvolver um problema cognitivo devido à depressão persistente de células da linhagem de oligodendrócitos. E em ratos, no modelo de camundongo, foi demonstrado como a quimioterapia induz essa perda cognitiva, que através da depressão e desregulação de células progenitoras de oligodendrócito e déficit de mielinização e astrócitos. Dessa maneira, foi proposto que a quimioterapia gerasse uma desregulação triglial com a micróglia, como modulador prejudicial chave dos astrócitos e oligodendrócitos. Essa mielinização e esclerose múltipla, IL-10, IL-13, CD206. Bem, como é que eu posso falar isso? Isso está relacionado à plasticidade da micróglia. Por exemplo, condicionada no meio com IL-13, interleucina 13 ou interleucina 10. Aumentava as chances de sobrevivência e de diferenciação de oligodendrócitos in vitro. Por um outro lado, o esgotamento da expressão de CD206, que é um receptor regulado em microglia após tratamento com interleucina 13 e interleucina 10, diminui a diferenciação de oligodendrócitos e atrasaria um processo de remielinização. E a diferenciação e a sobrevivência dos oligodendrócitos também requer a sinalização via matriz extracelular através de um receptor chamado ADG-RG1, que é um receptor que está acoplado à proteína G de adesão e tem a função de regular evolutivamente o desenvolvimento dos oligodendrócitos. Bem, por parte era isso, e agora o Eugênio vai estar falando sobre considerações metodológicas do artigo e também vai explicar uma imagem que resume tudo isso que eu acabei de falar de uma maneira mais esquemática. Obrigado. Bom, eu sou o Eugênio e eu vou estar falando agora sobre a metodologia para o estudo que foi feito no artigo. O artigo ele traz 3 tópicos e o primeiro seria a escolha do modelo, que seria o estudo in vitro ou o estudo in vivo. O estudo in vitro ele possui limitações, só que ao mesmo tempo ele é o ponto de partida. Por que ele possui limitações? Porque a célula, quando ela é tirada do meio organismo e colocada em um meio de cultura, ela não vai estar apresentando a mesma comunicação que ela tinha com outras células. Ela vai estar apresentando diferenças nas produções proteicas. Só que é o ponto de partida, porque muitas vezes é o início de uma pesquisa onde o pesquisador ele começa a apresentar questões, começa a apresentar estudos
para que sejam feitas logo depois estudos em vivo. Os estudos em vivo, em contrapartida, eles são mais conclusivos porque eles oferecem a gama de complexidade necessária pelo estudioso. Só que, por outro lado, ele tem que respeitar a ética necessária que quando feito um estudo em um ser humano ou um animal. O segundo tópico fala sobre a identificação e isolamento de células. O isolamento de células no artigo ele fala que é simples, relativamente simples, só que se torna complexo quando determinados grupos de células eles apresentam sobreposições de marcadores genéticos ou produzem proteínas semelhantes, o que pode confundir os pesquisadores e levar a estudos inconclusivos. Só que ao mesmo tempo fala que o isolamento de células é prejudicial, porque quando tu isola uma população, como foi falado anteriormente, não é possível saber 100% qual seria a função daquela célula no organismo. Bom, o terceiro tópico seria de segmentar ou modificar células, destacar aqui a palavra-chave, e ele trata nesse momento sobre a modificação genética, a engenharia genética, que utilizaria vetores virais para realizar modificações em nível de RNA, modificações na produção proteica também, e que dessa maneira fosse alterada a comunicação entre outras células e se pudesse chegar a uma conclusão de qual a função daquela célula em um determinado meio, ou quando ela estivesse isolada. Aqui, passando para a próxima página, deixa eu pegar o marca-texto. Eu vou estar concluindo, resumindo tudo que foi falado por mim e pelo Vinícius. E aqui, essa é uma célula microglial de curso estável, seria como se fosse uma célula-mãe. As setas opacas, pretinhas, seria a diferenciação microglial, e as células tracejadas seria a informação que a micróglia envia para o oligodendrócito ou para o astrócito. Bom, aqui na primeira seta, esse aqui eu falo que é a seta 1, seria a ativação microglial num contexto de quimioterapia, em elevações de ferro na corrente sanguínea, inflamações ou na perda de CD11, células CD11 na membrana. Nesse caso seria prejudicial para o oligodendrócito e a célula microglial estaria enviando inflamações que fizessem a degeneração deles. Bom, na segunda setinha, aqui eu vou botar duas flechinhas, número 2, a micróglia ela vai estar sendo estudada em um contexto de traumatismo crânioencefálico, encefalomielite autoimune experimental ou em traumas da medula ou em lesões em neurônios. Nesse caso, a micróglia ela vai estar realizando um efeito benéfico sobre os oligodendrócitos e sobre os astrócitos. Sobre os oligodendrócitos, ela vai estar gerando informação por meio de interleucina 13, interleucina 10 e transglutaminase 2, que seriam os mediadores inflamatórios para que fosse feita a comunicação e colocasse o oligodendrócito para trabalhar mais, para ele estar conseguindo reparar a lesão que fosse feita. No caso do astrócito e uma encefalomielite autoimune experimental, aqui está especificando, a micróglia lançaria informação para o astrócito por meio da TGF-alfa, e dessa maneira o astrócito ele poderia estar trabalhando nessa lesão que foi feita. No terceiro caso aqui, vou botar 3 flechinhas para estar identificando diferente. A diferenciação microglial vai estar acontecendo em doenças neurodegenerativas, injúria tecidual, encefalomielite autoimune experimental de novo, e em quimioterapias, casos de quimioterapias. Nesse caso, ele vai estar fazendo a ativação dos astrócitos por meio de uma gama de comunicações inflamatórias, e esses astrócitos, dessa maneira, eles vão estar podendo fazer o reparo tecidual necessário nesse contexto de lesão neuronal, desse contexto de lesão na medula, por exemplo. Oi, bom dia, meu nome é Júlio Miranda.
E agora que já foi introduzida essa parte de células gliais e também a regulação microglial sobre a glia, agora eu e o Rafael vamos explicar como células imunológicas da periferia do nosso corpo, principalmente os macrófagos, os neutrófilos e os linfócitos, vão alterar os padrões da glia do sistema nervoso central quando afetado. No primeiro slide eu trago uma breve introdução sobre a barreira hematoencefálica. E só para ter uma ideia de importância dessa barreira hematoencefálica, quando ela perde essa seletividade, que é uma característica dela, o nosso sistema nervoso central ele fica muito mais susceptível à entrada dessas células imunológicas, podendo fazer com que haja algum processo de neurodegeneração e até mesmo câncer, já que processos inflamatórios, além de curativos em uma medida certa, eles podem causar essa degeneração secundária, levando a doenças principalmente como o Alzheimer, o Parkinson e também a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, que acredito eu, o Rafael vai falar mais sobre isso do que eu. Agora entrando realmente na parte do artigo, na verdade essa é um pouco antes ainda, eu quero introduzir para vocês. Eu vou falar sobre as primeiras células, que são os macrófagos derivados de monócitos na glia do sistema nervoso central. Isso aqui do meu lado é um monócito no nosso sangue, no nosso sistema circulatório. Os monócitos são células não diferenciadas que, quando em contato com, sim, alguma inflamação, eles vão se tornar uma célula mais ativa e com função fagocitária. Isso é importante porque, para nível de estudo de células da glia e células imunológicas periféricas, a gente precisa diferenciar, primeiro de tudo. Então, como se diferencia um macrófago derivado de monócito de uma micróglia, por exemplo, que também são células de linhagem mieloide e com função fagocitária? No caso, essa é a micróglia, um macrófago tecidual residente do sistema nervoso central. Então, como eu ia dizendo, para nível de estudo, é importante que se diferenciem essas células. Por exemplo, se eu não deixei claro, é bem mais fácil diferenciar um astrócito de um neutrófilo ou um oligodendrócito de um eosinófilo. Ambas são células com uma função bem diferente, funcionalidade diferente e também morfologia diferente. E o macrófago e a micróglia são macrófagos. Um é originado de monócitos sanguíneos e o outro já é um macrófago residente na micróglia. Eu vou tirar essa minha imagem da frente para vocês lerem isso aqui. Então, existem estudos de ontogenia, que seria o desenvolvimento de um indivíduo desde a concepção até a maturidade, e notou-se que os macrófagos e a micróglia elas têm diferença justamente nessa parte ontogênica. Tem todo um artigo que eu andei lendo para fazer esse slide, para completar essa parte. Fiquei curioso até, se alguém quiser pode pedir depois. Acredito que ninguém peça, mas tudo bem, não custa falar. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto não, porque até não é o que traz o artigo, já tem muita coisa para falar, não sei nem se vai dar tão bem o tempo. Agora entrando na parte do artigo que traz como acontecem essas relações entre células imunológicas da periferia e com a glia, eu vou começar falando dos macrófagos com a micróglia, que eu já havia falando, no entanto. Bom, nas lesões agudas associadas a danos nos tecidos, os primeiros macrófagos periféricos chegam no parênquima após uns 2 a 3 dias do início da lesão. E um sistema de cultura projetado para avaliar como ocorrem essas interações entre macrófago e micróglia, foi mostrado que os macrófagos suprimem diretamente a fagocitose microglial. A prevenção da infiltração dos macrófagos no sistema nervoso central, ela também pode aumentar a ativação microglial após o trauma no cérebro ou na coluna vertebral. Portanto, após uma lesão aguda, os macrófagos, ao entrarem no sistema nervoso central,
eles podem fornecer um mecanismo regulador que controla a inflamação aguda mediada por micróglia a longo prazo. Esse controle que os macrófagos têm sobre a micróglia, acredita-se que pode ser pela prostaglandina E2, derivada dos macrófagos, que vai fazer com que se suprima essa micróglia, para que os níveis de inflamação não atinjam picos muito elevados e assim hajam algumas degenerações em neurônios ou outras células importantes para o funcionamento do sistema nervoso central. Também são ativados alguns fatores tróficos para melhor recuperação dos neurônios após isso. Mas o que eu tinha para falar de macrófagos e micróglias de uma maneira mais resumida do que o artigo trouxe é isso. Essa é a parte mais importante. Agora, indo para os macrófagos e astrócitos, eu vou tirar a minha imagem da frente para vocês lerem de novo. Não se tem muito estudo ainda sobre como acontece essa interação entre macrófagos e astrócitos. Porém, uma cultura de monócitos humanos, eles potencializaram a produção e a liberação da MCP1 por astrócitos. MCP1 é a proteína quimioatraente de monócitos, que chama mais monócitos para esse sítio inflamatório e assim dando conta de cuidar dessa lesão e também reparo tecidual. Os macrófagos e astrócitos é isso também. Bom, sendo agora dessa questão de macrófagos e como eles regulam a glia, eu vou entrar na parte de neutrófilos, alterando os padrões do sistema nervoso central. Neutrófilos são essas células aqui embaixo, na verdade essa última célula aqui embaixo, e também podem ser essas duas aqui em cima representadas. Na verdade, não sei se aquela mais da direita é um neutrófilo, mas histologia já foi semestre passado, então é azar. Os neutrófilos eles vão agir no sistema nervoso central. Vou tirar a minha imagem para vocês poderem ler esse texto. Eles agem como células fagocitárias também, como os macrófagos, mas acredita-se que os mesmos eles podem contribuir para um agravamento do processo lesivo durante um trauma tecidual. Tanto em tecidos neurais como não neurais, na verdade. Os mecanismos pelos quais esses neutrófilos podem induzir a lesão neural foram mais investigados em modelo de trauma espinhal, no caso da medula. E foi visto que esses neutrófilos eles podem liberar algumas enzimas e também espécies reativas de oxigênio. Uma das enzimas que eles liberam são as elastases neutrofílicas, ou neutróficas, eu não lembro muito bem o nome agora, que é uma enzima que vai degradar a elastina de algumas estruturas de algum tecido, e essa elastina, quando degradada, no caso pode ser até de uma artéria, ou nesse caso da glia, ela vai deixar o sistema mais susceptível ao dano causado por essas espécies reativas de oxigênio que também vão ser liberados pelos neutrófilos. Então, esse seria um modelo de regulação de neutrófilos na glia do sistema nervoso central. Nesses casos, elas podem ser tanto benéficas quando controladas, mas maléficas quando muito exageradas e quando liberadas esses fatores, como elastinas e espécies reativas de oxigênio. Agora não vai, está escrito resumindo, mas não vai ser muito bem um resumo, vai ser mais uma explicação do que o artigo trouxe, só que mais seco, sabe? Eu trouxe algumas informações a mais, ou separadas mais importantes, mas agora eu vou explicar como o processo inflamatório ele vai se dar em decorrência do tempo. Eu vou explicar aquela imagem lá de cima, que no eixo Y vai trazer a ativação microglial e no eixo X vai trazer o tempo decorrido desde a lesão. No caso, em horas, dias ou semanas. Eu vou ler para ser mais rápido, porque eu não tenho mais tanto tempo para explicar, mas eu vou precisar fazer isso porque essa parte é muito importante. E vocês vão precisar estudar por elas.
Então, antes da lesão acontecer, as populações de células imunes do sistema nervoso central encontram-se em seu estado homeostático antes da lesão, como eu já havia falado. Depois da lesão, na fase B, a micróglia responde à lesão aguda e em poucos minutos se inicia uma cascata de eventos inflamatórios que ativam ainda mais outras células microgliais e que estão envolvidas no recrutamento de células imunes para o local da lesão. Pouco se sabe sobre respostas específicas de outras células imunes existentes em lesões e doenças. Na fase C, os neutrófilos são as primeiras células imunes transmitidas pelo sangue a responder a danos agudos nos tecidos, entrando no sistema nervoso central poucas horas após a lesão. A fagocitose de neutrófilos por micróglia resolve parcialmente o fenótipo inflamatório microglial. Lá no pico agora da inflamação, após a lesão, os primeiros macrófagos derivados de monócitos chegam a um parênquima após 2 a 3 dias e também podem suprimir a ativação da micróglia após a lesão. Como eu disse, eles vão liberar esses fatores, prostaglandina E2, que vai ajudar na supressão da micróglia, diminuindo assim o processo inflamatório e não deixando com que se ocorra alguma neurodegeneração e processos que podem levar até um câncer futuramente. Continuando, agora essa parte vai ser do Rafael, mas eu vou continuar lendo para não perder a linha de raciocínio. Na fase E, os linfócitos são recrutados durante um período de dias a semanas após a lesão original. A sinalização reguladora de células T, as Treg, para a micróglia suprime a produção pró-inflamatória de citocinas e quimiocinas e reduz ainda mais a ativação microglial. Na fase F agora, que seria a final, após entrar na homeostase de novo, na final de entrar na homeostase, semanas após a lesão inicial, ainda é possível encontrar células imunes infiltradas no local da lesão em número reduzido, embora não se saiba se eles continuam sinalizando para a micróglia e afetando a recuperação a longo prazo. Ok, tá. Meu nome é Rafael Ranauri e a minha página de trabalho consiste na comunicação entre linfócitos e na glia do sistema nervoso central. Bom, começando, eu quero dizer que essas células, linfócitos, eles estão escassos em um cérebro normal, um cérebro saudável. Mas não é por causa que eles são escassos que eles não se comunicam com o cérebro em si. Eles utilizam a forma indireta, no caso, a utilização de moléculas para esse fim. Bom, alguns dos exemplos dessa ação é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, que é uma célula moduladora dos neurônios em si, estimulando ou inibindo a produção desses. Bom, temos o interferon, que é uma molécula pró-inflamatória, e interleucina 4, que é anti-inflamatória. Uma curiosidade interessante é que o BDNF, no caso em um alto índice, ele é considerado um fator para análise de cérebros saudáveis. Enfim, continuando, uma das principais doenças do sistema nervoso central relacionada com essa mediação linfócito e glia do sistema nervoso central é a esclerose múltipla, no caso, um problema, que está caracterizada pela destruição da bainha de mielina e do axônio do neurônio, pela infiltração. Isso vai causar um retardo na passagem da mensagem ou até a não passagem dessa mensagem, que vai causar os sintomas específicos da esclerose múltipla. Bom, agora umas informações a mais sobre os linfócitos. Bom, eles são recrutados após a vinda de outras moléculas na membrana tecidual, no caso após os neutrófilos, após os macrófagos. Eles podem desempenhar um papel de progressão nessa doença, tanto benéfico como maléfico, que a gente vai ver um pouco depois. Bom, eles podem se acumular na meninge e eles também podem se acumular no cérebro após mais ou menos umas 2 semanas da injúria tecidual, que a gente vai ver um pouco depois, o que mostra que eles não só fazem essa comunicação indireta, como também fazem uma comunicação direta. Bom, e o interesse na busca de informação dos linfócitos, ele está muito na busca dos fármacos contra principalmente doenças neurodegenerativas, que a principal delas, buscada praticamente, é a doença do Alzheimer. Bom, e o Alzheimer, qual é o motivo dessa doença em si? Ela se dá pelo acúmulo da proteína beta-amiloide, que vai acabar obstruindo sinapses ou até destruindo algumas sinapses. E a busca de informação dos linfócitos nessa doença é a busca de linfócitos produtores de anticorpos contra essa proteína beta-amiloide. Ou, no caso,
ingestão com medicamento desses linfócitos ou do próprio anticorpo. Ok, agora a gente vai diferenciar um pouco o B e o T. Bom, o B em questão ele é novo em certas pesquisas, o que dá uma certa característica de incerteza em algumas dessas informações, ou no caso das pesquisas em si, que é muito novo. Bom, uma informação, um exemplo dessas pesquisas é que em camundongos tratados com o linfócito B, produtoras de IL-10, diminui a quantidade de micróglia ativada após o AVC. No caso, ele vai diminuir a quantidade de micróglia, o que vai causar uma diminuição de lesões causadas, no caso, possíveis lesões, e diminuição da inflamação, o que vai melhorar no tratamento dessa doença. Então, positivo. Agora, em outra situação, em modelos de lesão na medula espinhal ou acidentes vasculares cerebrais, as células B produzem autoanticorpos e ativam micróglias. Então, é uma situação em que ele acaba aumentando a injúria e aumentando a inflamação, que diminuiria em si o tratamento. Bom, agora vamos para as células T. Eles se acumulam no cérebro após 2 semanas da injúria, como eu já disse anteriormente, e eles são característicos pela recuperação neurológica, a sinalização de astrócitos. Então, ele, teoricamente, tem um papel bom. Nem sempre, como eu disse antes, é incerto. Mas, uma informação positiva aqui, no caso específico dos linfócitos T reguladores, mostram que esses produtores de IL-10 diminuem as células residentes e invasoras pró-inflamatórias do sistema nervoso central, no caso diminuindo micróglias produtoras de TNF e citocinas e quimiocinas microgliais pró-inflamatórias, no caso diminuindo a inflamação e injúria tecidual, melhorando de novo no tratamento. Agora vamos falar um pouco sobre a esclerose lateral miotrófica, e no caso a relação da doença com os linfócitos. E a relação é que nessa situação da injúria, do problema da esclerose lateral miotrófica, os linfócitos produtores de IL-33 têm como função ou foram vistos que acabam aumentando a sobrevivência e diminuição da autorreatividade. No caso, eles são positivos nessa doença. Também caracterizados, obviamente, pelo problema, no caso, a degeneração de neurônios motores, mas também tem esse outro papel benéfico. Bom, agora o Parkinson está relacionado à destruição da substância negra no cérebro. Bom, justamente por causa disso, algumas pesquisas mostram que as células T estão relacionadas à degeneração. Então, quanto maior o número desses linfócitos, no cérebro está caracterizada a piora, no caso a progressão dessa doença do Parkinson, que se deve pela diminuição da dopamina. Ok, agora por último, conectando todos esses assuntos, o artigo ele tenta mostrar que os linfócitos não estão só relacionados com os problemas, no caso, com a melhora ou a piora em quadros clínicos, mas também com alterações de humor. No caso, um exemplo dado pelo artigo é que a destruição da mitocôndria no linfócito T vai liberar purina xantina, e essa vai ser interpretada pela amígdala esquerda, no caso captada pelo oligodendrócito, que vai demonstrar um sinal de ansiedade, no caso um sintoma de ansiedade, causado após um estresse crônico, que causaria, no caso, a destruição da mitocôndria. Então, é visto que nesse artigo, uma síntese inteira, é que os linfócitos, eles sim alteram na ideia, no sistema nervoso central em si, tanto com benefícios em algumas doenças, como no caso malefícios, melhorando ou piorando, no caso quadros clínicos, e também com alterações de humor. Bom, e para concluir o nosso trabalho, vou falar um pouco sobre as perspectivas futuras desse tipo de pesquisa. Bom, e para começar, a gente sabe que as células da glia sofrem um efeito das células imunes, causado pelos sinais imunes, e a gente sabe que essa reação, essa interação entre as células imunes e células da glia podem gerar alguns tratamentos no futuro para doenças neurológicas, para o envelhecimento até, ou para lesões e outras doenças progressivas assim, que afetem o sistema nervoso central. E, bom, a gente sabe que esses tratamentos são desafiadores, porque eles possuem um alto grau de complexidade, os estudos, e algumas ferramentas ainda são escassas para que a gente possa produzir esse tipo de tratamento. Mas as previsões são que conforme o tempo passe, esses tipos de pesquisa sejam cada vez mais viáveis. E a interação célula a célula possa se tornar uma nova opção para você combater essas doenças progressivas. Bom, e agora falando das áreas com avanços recentes. São várias áreas com esses avanços, e as com maiores avanços são aquelas que estudam
organoides cerebrais, fazem a triagem de CRISPR, exames de imagem, sequenciamento de RNA e DNA, que tem obtido uma melhora constante sempre, esse último que eu falei. E outros avanços vão incluir cultura 3D de células com Alzheimer, geração de micróglias em organoides, que tem gerado um dado maciço de sequenciamento também, de conjunto de micróglias de indivíduos doentes e saudáveis. E, bom, as previsões para o futuro, diante a tudo isso que foi mostrado, são boas. Mostra que nos próximos anos essas abordagens sejam cada vez mais palpáveis, né? E acabem por revolucionar a compreensão da interação das células imunes e das células da glia, e acabe tornando possível a modulação delas. É isso. Obrigado.